Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, né, para mais um sábado nosso, né, repleto de alegria, de energias positivas, né, que possamos sair daqui com mais um pouco aprendizado, né. Esse é um momento também de reflexão, de estarmos em comunicação com Jesus, né, para que possamos aprender, né, todas essas novas, né. Eu vou ler uma passagem de Fonte Viva. Eu gosto muito desse livro é muito interessante. Tem umas frases assim que levam a gente a repensar, né? Eu vou ler rapidinho, vou escolher uma passagem aqui, fazer a abertura e a gente passa para o Marcelo dar continuidade, né? Hoje o tema é Assim será. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a vésperas ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem, mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelha-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra dos quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, será apenas um viajador descuidado, no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, obrarás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desacanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Né? Essa passagem, então, nos diz para a gente viver harmonia, né? A conquista que nós temos é apenas uma bênção, é a gratidão. Né? Seja grato pelo que você tem, todos os momentos que nós temos na nossa vida. Né? O que nós temos é o suficiente para a gente possuir, porque é dado para a gente. Né? E naquele momento, se a gente precisa de mais coisas, será dado. Mas a reforma íntima, né? A forma de você pensar é que é o grande, né, valor na Terra. Possuir grandes riquezas é importante para nós na Terra, sim. Mas será que isso não vai ser também terrível para o seu coração? Né? Que vai amargurar, acumulando riqueza, sem essa riqueza servir de quê? Servir de propósito para você elevar a sua alma, o seu espírito e sua educação. Então esse é o objetivo. Tudo, né? Exatamente. Então chega nessa mensagem, vamos fazer então elevar os nossos pensamentos para que possamos, né, compreender os nossos dias de hoje, né? Vamos fazer uma oração de agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em erros e tentações, livrai-nos, Senhor. Que assim seja. Rezando para nós, Salve Maria, por aniversário do Moisés. Deus dá saúde para ele. Foi ontem, né? Então vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em erros tentações, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoará e protegerá Moisés com muita saúde, dignidade e humildade. Que assim seja. Marcelo, obrigado. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Hoje a gente continua o nosso estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. A cada semana a gente coloca mais um tijolinho, né, seu Ademar? Então, a gente está na parte aqui do capítulo 12, amai os vossos inimigos, e a gente pega 2 temas hoje, né, que é o ódio e o duelo. Mas antes de começar aqui, queria chamar a atenção para 2 coisas. A primeira é o aniversário do Moisés, que como eu estava falando com o Raimundo aqui mais cedo, esse negócio está meio esquisito aí, porque todo ano ele faz aniversário. Ano passado ele fez, este ano ele fez, mas que negócio é esse, né? Tá, eu não estou entendendo isso aí, Moisés. Ele sai na rua lá quando ele passa. Ele sai contando para todo mundo. Ele conta para todo mundo que é aniversário dele, né? Faz propaganda, né? É o marketing, né? Nas igrejas ele vai, o padre reza para ele. Ele sai dá contando para ele. Tá certo. A gente fazer as coisas para Deus abençoar ele. A era da informação. O segundo ponto, né? É que a gente já volta aí para a introdução que o Raimundo deu para o nosso estudo. Aí ele falou ali, né? Falou de bênçãos, falou de harmonia, né? Falou de conquistas. E falou de gratidão, né? Gratidão é uma palavra que eu gosto muito, porque, veja bem, se nós estamos aqui hoje, né, a gente conseguiu sair da cama com disposição, teve força para levantar ali do colchão, e com as nossas próprias pernas, e todos nós aqui na sala viemos com as nossas próprias pernas. Então, essa disposição, essa energia, essa possibilidade de estar vivo e estar com saúde é a primeira coisa que a gente tem que agradecer, né? Não é bem material, ensinar dinheiro, não é nada disso. Saúde é muito importante. Né? Ainda mais nós que estamos, né? Fazer o serviço, né? Nós, nossos entes queridos, isso. Nossa, é uma bênção. Nossa independência, né? E a gente mesmo consegue fazer as nossas tarefas. Se a gente pedir com fé e saber agradecer, ele nunca deixa a gente. Isso. Ele sempre está do lado. E isso não é pouco, né? Isso é muito, mas eu gosto muito daquele ditado que diz assim, né, Raimundo, que quem não agradece o pouco não está preparado, né? Ou não tem mérito para o muito, né? Então é a primeira mensagem que, casando aí com a sua leitura, é deixar essa mensagem, né? Vamos agradecer o que é simples, agradecer o que é pouco, para a gente também, né, saber interpretar depois o que é muito. Mas voltando aqui ao nosso tema, a nossa sistemática é essa, a gente faz uma leitura, né, e depois a gente abre para comentários e tudo. Quem quiser também interromper no decorrer da leitura, não tem problema não. Então, primeiro é o ódio. É uma mensagem aqui de Fénelon, de Bordeaux, 1861. O que ele diz aqui? Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, toma a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não vale mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações.
hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Então ele usa aqui a hóstia, né, como um sentido de pureza, eu imagino. E essa oferta que você faz a Deus, né, muito mais do que uma oferta material, que seja, né, mas muito mais agradável a Deus, é essa sua compreensão, esse seu comportamento junto a quem te odeia, do que uma oferta material, né? Eu me lembro, a gente já tratou aqui outras vezes disso, daquele exemplo do seriado do Chaves. Todo mundo aqui conhece o Chaves, né? Então tem um episódio lá onde eles estão na escola e o professor Girafales fala: Chaves, aí o Chaves, quanto é, se você tem 2 maçãs e ganha mais 3 maçãs, com quantas maçãs você fica? Aí o Chaves faz a conta, pensa, raciocina e dá a resposta: fico com 7 maçãs. Não, Chaves, não é. Se você tem 2, consegue mais 3, você fica com 5. Aí o Chaves responde: ah, é mesmo, mas também faz a conta com maçã, se perguntasse laranja, eu sabia. Se é a mesma coisa. Né? Mas aí, o que a gente pega disso aí? Veja bem, na nossa vida, a gente tende a confundir também, a gente tenta valorar também, né, seu Ademar, diferente as maçãs das laranjas. Né? Por que eu digo isso? Porque, vejam bem, se a gente reserva, né, se a gente tem um sentimento de compreensão, de indulgência, de amor que seja, somente para quem nos faz o bem, somente para quem nos é agradável, somente para quem nos ajuda, quando você vai fazer a conta igualzinho o Chaves fez, você também vai errar. Porque amar quem nos é agradável, quem nos ajuda, quem está do nosso lado, aí é tranquilo, né? Mas quando chega a prova de que aquela pessoa que te maltrata, aquela pessoa que te causa um prejuízo, ou aquela pessoa que de alguma forma te traz, né, algum tipo de situação que a gente vai chamar aqui de mal, né, que te provoca o mal, aí é a hora de você não confundir laranja com maçã, igual o Chaves fez, né? Porque aí é onde mora aquela sensação de ódio, né? Onde você pode destilar, né, o seu ódio, né, e descarregar sobre aquela pessoa um sentimento que vai te igualar, e muitas vezes, o próprio mal que ela te fez. Então, se você deseja, você deixa se consumir pela ira, deixa consumir pelo sentimento de vingança, né? Se deixa consumir por essas atitudes que não são atitudes cristãs, então você vai estar pagando, como a gente disse em outras oportunidades aqui, você vai estar pagando um erro cometendo um outro erro. Né? Então, mas como a gente se policia, né? Como a gente faz para sair dessa armadilha, para não cair nessa armadilha do ódio, né? Não é simples, claro que não é. Se fosse simples, a gente não haveria tantos problemas no mundo, né? Mas o primeiro deles, eu acho assim, é trabalhar a nossa temperança, né? Trabalhar o nosso equilíbrio mental, né, e emocional. É saber se controlar. Muitas vezes as pessoas vêm a esse mundo com diversas provas a serem cumpridas, né? E a gente percebe, para mim é claro isso. Algumas pessoas têm mais probabilidade, têm mais propensão assim, a ter problema, por exemplo, com drogas. Outro tem mais propensão, né? São pessoas assim que têm problema, outros com jogo, e assim vai, né? Só que tem uma grande quantidade de pessoas que tem inclusive essa propensão à agressão física mesmo, né? De atacar, Então, se você paga um tapa na cara com outro tapa na cara, então você respondeu um erro com outro erro, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, tem que trabalhar isso,
E são várias, né, as ferramentas. Uma delas é imaginar, se Jesus está aqui, e se é com ele, como que ele resolveria esse problema, né? É um bom caminho, né? Já é uma boa ferramenta que você tem à disposição. A segunda, que nós já trabalhamos aqui, em outras oportunidades, como controlar esse ódio, né? Imagina que aquele que te agride, pensa que ele é uma criança ali de 3, 4, 5 anos. Se uma criança te agride, você não pode agredir a criança da mesma forma, na verdade, porque a criança é ela, né? Então, se você tem mais, você que é uma pessoa que tem mais entendimento, você é uma pessoa que tem mais capacidade de pensar, de raciocinar, é você que vai ter que mostrar, então, para aquela pessoa que você é superior. Não superior no sentido de orgulho, superior no sentido de conseguir lidar com as situações, de conseguir ter o equilíbrio, de não... Bom dia, tudo bem? De não tomar atitudes que vão agravar a situação. E isso a gente sabe, é muito difícil. Porque quais são, na verdade, os dois grandes desafios que a gente vem, até enquanto humanidade mesmo, né, Raimundo? Que a gente vem lidar aqui nesse plano. É o orgulho e o egoísmo. E o ódio, se a gente for parar para pensar, odiar é uma coisa muito, muito séria, uma coisa muito grande, né? Uma coisa muito forte. O sentimento de ódio, se a gente for analisar lá com bastante calma, ele está muito ligado até ao orgulho. Você se coloca numa posição de que você é o centro do mundo, que com você ninguém tira, que eu não levo desaforo para casa porque eu sou, né, melhor do que todo mundo, nesse sentido. Então você está muito mais propenso a ter reações de ódio, né, contra as outras pessoas. Vamos dar sequência aqui à nossa leitura e a gente vai fazendo esses comentários. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Veja bem, então tudo isso que a gente está dizendo aqui não significa que a gente tem que fazer vista grossa para quem nos agride, para quem nos ataca, para quem nos blasfema. Né? Na verdade, não é isso que é pedido, né, pelo Cristo, pelo comportamento cristão. O que a gente pede é que você não revide da mesma forma, o que a gente quer é que você não tenha a atitude de querer o mal, de desejar o mal e de causar vingança. Né? Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune, nesta vida e na outra, aqueles que faltam à lei do amor. Então veja, a punição não é nossa. Não somos nós que vamos causar a vingança, desejar o mal ou fazer qualquer tipo de atitude dessa. Na verdade, nós temos que confiar que a providência, né, que Deus vai tratar desse assunto e é entre a pessoa e Deus. Né? Trabalhe o perdão, trabalhe a temperança, o equilíbrio, se controle, né? Seu Ademar? E deixe nas mãos de Deus. Agora, não vamos confundir com aquela máxima, né? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. A justiça terrena, a justiça dos homens, ela atua. Né? Roubaram aí o seu carro, você tem que fazer o BO, vai na justiça, vai fazer tudo. Descobriu quem é a pessoa tem que ser presa, tem que pagar pelo. Não é isso que a gente está falando. Né? Só que a gente não vai ter, na verdade, aquela atitude de vingança. Lembra daquela história de bandido bom é bandido morto? Eu não imagino Cristo falando isso, né? A gente não vai chegar, por exemplo,
e querer a morte daquela pessoa pelo prejuízo que ela te causou. Né? Não, mas o crime que ela praticou, o crime lá, o artigo do Código Civil, de crime mesmo que ela praticou, isso ela vai ter que pagar. Né? Então não confundamos uma coisa com a outra. Vocês estão entendendo a fineza da coisa, a sutileza, né? Muita gente se confunde, né, nessa questão. E por último ele vem dizendo: não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Então, esse ódio, ele vem acompanhado dessas situações que a gente disse e pode nos deixar nossas vistas até confusas, né? A ponto de confundir, assim como o Chaves disse lá, as laranjas com maçãs, né? Você sabe fazer a conta certinho de amar a quem é agradável, a quem te faz bem, mas não sabe fazer essa conta de amar aquele que te trata mal, ou que dá algum tipo de prejuízo. E a gente falou aqui desse espírito agressivo, dessa dificuldade que algumas pessoas têm de lidar com esse orgulho, e a gente tem até a questão do duelo, né? Que se a gente for tratar historicamente, a gente vai perceber que o duelo, hoje em dia, naquela forma clássica que a gente percebe aí na história, a gente não vê tanto assim, né? Por exemplo, o João teve algum acesso ali com a mulher do Joaquim, por exemplo. Aí o Joaquim se sentiu ofendido, ele vai chamar, ofendido na sua honra, né? Ele vai chamar, então, o adversário dele para um duelo. Afinal de contas, é uma situação que caberia, né? Um acerto de contas. Então é programado ali, em tese, são duas pessoas que estão capacitadas para participar do duelo, né? E vão se resolver ali, né? E tem várias formas do duelo, né? Aqui, pelo menos na nossa sociedade, que a gente mais ouve falar era do tiro, né? Então tinha ali uma situação e ficava um juiz lá e eles se acertavam lá. Quem pudesse mais matava o outro. E a honra estava lavada, né? Matando ou morrendo. Mas é claro, hoje em dia, com a evolução da sociedade, com a evolução dos nossos valores, dos nossos conceitos, essa prática tem ficado, pelo menos dessa forma, tem caído em desuso, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo, eu ainda percebo algumas situações onde me parece até que o duelo acontece ainda. Né? Não dessa forma clássica, mas veja bem, você está no trânsito, está dirigindo o seu carro aí, de repente alguém vem e te fecha, aí você, naquele impulso, né, chama a atenção da pessoa, a pessoa te xinga, né, fere o seu orgulho, né? Aí você parte, né, seu Ademar, para vingança, vai atrás do cara, vai tirar a satisfação. Aí chega lá, o cara desce do carro, o senhor também desce do seu e vamos acertar aqui. Bem, não precisa nem as duas pessoas estarem armadas, né? Mas pensa numa situação que as duas estão armadas. Tá pronto o duelo aí, né? Então, essa situação do duelo, apesar desse termo clássico que a gente tem aí, né? Como eu disse aqui do exemplo anterior, da do João e Joaquim, ele ser um exemplo assim que não cabe nos dias de hoje, a gente percebe em outras situações a ocorrência do duelo, sim. Né? A gente percebe casos, por exemplo, até em fila, né? Fila de padaria, e na pandemia teve muito disso também, de gente que procurava assim, o acerto de contas pessoal ali na agressão física mesmo, né? E basicamente, de onde vem esse sentimento de procurar o duelo, né? Procurar resolver tudo na força física, né? Na ignorância, vamos dizer assim, né? Vem desse sentimento de ódio que é causado pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, por acreditar que o mundo gira em torno da gente e que se a minha esposa, né, se for o caso da mulher, se o meu marido, se ele procurou uma outra pessoa para ela viver ao lado,
A minha atitude não tem que ser ir lá acertar contas com ninguém, não, cara. A sua atitude é fazer a sua autocrítica. Pode ser que eu tenha falhado aqui ou ali, né? Colocar a cabeça no lugar, esperar o tempo passar, né, para ver se a coisa vai assentar dessa forma mesmo, e se assentar, tocar a vida adiante. Deixa a burocracia passar, né, que tem sempre uma burocracia para ser vencida. Não desejar o mal para ninguém. É verdade? A vingança é pequena, mata a alma e envenena. Não vamos ser nós, né, os cristãos, e muito menos, né, como espíritas, que vamos ter comportamento para levar adiante esse tipo de atitude, não é verdade? Então é o que eu avalio da situação, sabe? O ódio e o duelo, eles andam muito, muito próximos, né? Nas nossas condutas, e a gente tem que controlar um para não cair no erro do outro, né? E a gente abre aí para comentários, caso alguém queira. Acontece, mas muita coisa que não tem até o dizer. Quando um não quer, dois não brigam, exatamente. Esse testemunho seguinte aqui nessa parte, muita gente que conhece. Na casa de uma pessoa, legal pra caramba. Mora no fundo da casa da mãe dela. Ela tinha um marido, não era o marido filho, era outro marido. E aí, ele está falando de lugar na casa dela, e eles começaram a discussão lá, de dois lá. E cada vez, um falava alto, o outro mais alto. E aí foi virando a cara dela. E aí encheu minha cabeça. Quando encheu minha cabeça, eu parei o seguinte e falei assim: dá licença, esse falar é pouco. Eu sou a causadora dessa briga de vocês? Foi. Não, entendeu? Não, essa bagulho já foi. Quer dizer, é muito chato a pessoa estar trabalhando numa casa para trabalhar. E o casal, pegar aquela briga, não sei por que, não queria ser mais que o outro. Eu dava alto, mais alto. E foi a cara dela, foi a outra. Com a palavra coração livre, com a palavra fé Deus, a gente compensa às vezes essas pessoas que estão atacadas lá fora. É verdade. Então, muita hora, se a gente. Eu fosse a causadora, A pessoa se tocou, né? porque tinha bolo, deu uma pata, né? Lá fazendo lá no cada dia, ajudando na instalação de uma vez, e o cara que trabalhava na serviço. Você tem que fazer a eleitoral, tem de bom chover. Tudo numa rede só. Deixou bem alto, eu já fui caiu. Aí quando ele me caminhou para o chuveiro, caiu a água. Eu fui arrumar e eu falei, não, hoje ela é minha amiga, ele também me encontra, mas eles hoje separaram. Separaram. Eu também separei da minha pedi para mudar da minha. Graças a Deus, todo mundo. Todo mundo está tocando sua vida, né, sua demanda. Mais alguém quer fazer algum comentário? A questão do duelo aí pode ser feita até pelos pensamentos, né? Nos pensamentos? Às vezes um tem uma discussão com o outro e aí fica duelando através do pensamento, porque está naquela mesma sintonia, né? Um jogando mais energias ruins para o outro, né? A gente tem exemplos aí, a gente deu exemplo aqui de casamento, mas tem exemplo de duelo, que se a gente for parar para pensar, tem no trabalho da gente. Ultimamente, a questão de política está cada vez mais forte, né? O que é uma bobagem, né? Porque se for parar para pensar, você vai duelar politicamente, né, com uma pessoa, primeiro, que você não vai conseguir mudar a opinião da pessoa. Não vai. E mesmo, vamos falar assim, né? Uma chance remota que você consiga mudar a opinião da pessoa, a opinião política de uma pessoa. Você mudou a opinião de uma pessoa. Na prática, o que isso vai resolver, né? Você despendeu um monte de energia, um monte do seu tempo para mudar a opinião. Você não vai conseguir, mas se conseguir mudar, você muda a opinião de uma pessoa. E aí, né? O que valeu, né? Mas essa questão aí é uma questão de interesses deles, né? Na mesma hora que eles estão de um lado, eles estão do outro. Exatamente. O político, ele não é tão fanático como o cara que apoia o político, né? Você já pararam para pensar nisso? O político mesmo, ele não é tão fanático. Fanático é quem apoia ferreamente esse político, né?
Então é isso, pessoal. Mais alguém quer fazer algum comentário? Todo mundo... Então vamos fazer nosso encerramento aqui, né? Você faz oração para nosso encerramento? Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática de todo o mal, hoje e sempre. Assim seja. Obrigado, pessoal. Por favor,